Olá! Sejam todos bem-vindos à disciplina Educação Infantil, História e Políticas Públicas do curso de pós-graduação em Educação Infantil da Barão EAD. Em primeiro lugar, quero me apresentar. Eu sou a professora Cibele, sou bacharel em Direito e advogada atuante. Tenho mestrado em Planejamento e Análise de Políticas Públicas pela Unesp. Trabalho como docente no Centro Universitário Barão de Mauá desde 2012, ministrando disciplinas de Legislação e Ética em vários cursos de graduação e atualmente na pós-graduação. Minha trajetória profissional inclui ainda trabalhos de consultoria para empresas, coordenação e participação em projetos educacionais em organizações não governamentais e publicação de trabalhos científicos. Acredito que os meus conhecimentos e as experiências adquiridas com a docência e com a prática jurídica poderão auxiliá-los nos estudos e atividades propostas ao longo das 4 unidades que compõem esta disciplina, que percorreremos juntos. Para darmos o pontapé inicial, proponho fazermos uma reflexão a partir do seguinte questionamento: qual a importância de conhecermos e estudarmos a história da educação infantil e as normas e políticas que garantem e regulamentam a educação infantil no Brasil? Para o pensador estadista romano Cícero, a história é testemunha dos séculos, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, mensageira do passado. Que lição podemos extrair das sábias palavras de Cícero sobre a história que nos ajude a responder à questão que foi feita? Sugiro que você pense em sua própria trajetória histórica, pessoal e profissional. Considere as experiências pelas quais passou e o que elas representam para você. Conseguiu? Bem, a história mantém vivos o passado e a memória. É por meio dos fatos e experiências passadas que aprendemos a lidar com o presente e a mudar o futuro, diante dos problemas do nosso cotidiano e que são comuns a toda a sociedade. Neste sentido, me arrisco a afirmar que você respondeu que a história é essencialmente aprendizado. A concepção de educação infantil evoluiu através dos tempos, à medida em que percebemos que as crianças são pessoas completamente diferentes dos adultos quanto às formas de se comunicar, de se movimentar, de interagir, de aprender, enfim, de se desenvolver nas questões físicas, cognitiva, psicológica e social. Assim, evoluíram também os modos de educá-las e as condições em que ocorre o processo de ensino e aprendizagem. Por isso, é necessário voltarmos nossa atenção para o contexto sócio-histórico para melhor compreender o universo da criança e o tratamento conferido a elas pela família e pela sociedade, bem como para compreender os fundamentos e as concepções da educação infantil em cada época. Estas são as razões para conhecermos a história da educação infantil. Já os motivos para conhecermos as normas e políticas para a educação infantil não são menos relevantes. Você deve saber que a educação infantil é fundamental para o desenvolvimento das crianças. De tão imprescindível, a educação infantil ganhou status legal, ou seja, tornou-se o direito humano e social das crianças brasileiras, que deve ser garantido pelo Estado, sem distinção a todas elas. Este direito assegura às crianças o acesso e a permanência na escola e lhes garante o mínimo de condições de igualdade e dignidade. Além do mais, as leis e políticas também garantem que as nossas crianças tenham educação infantil gratuita e de qualidade, adequada e em função das singularidades do seu desenvolvimento. Em prosseguimento, lanço aqui uma outra questão. Qual a pertinência destes conhecimentos para a formação do profissional da educação infantil?
Pense comigo. Ao refletirmos criticamente sobre os aspectos históricos, podemos aprender com os fatos e experiências pregressas e, a partir delas, preparar-se para orientar e aprimorar as práticas pedagógicas e de gestão na educação infantil. Por sua vez, a ciência das normas e políticas nos permite cobrar do poder público o cumprimento e a implementação dos direitos previstos. Por isso, dentre outros intentos, o objetivo desta disciplina é conhecer e compreender o contexto histórico e os marcos regulatórios legais da educação infantil. Para que possamos atingir este objetivo, a disciplina foi estruturada e dividida em 4 unidades. Na unidade 1, denominada Fundamentos Históricos e Sociais da Educação Infantil no Mundo e no Brasil, vamos conhecer o contexto histórico e social e as concepções da educação infantil. A unidade 2 versa sobre o direito à educação infantil na legislação brasileira, nos proporcionando noções sobre as normas que garantem o direito à educação infantil. Já na unidade 3, cujo tema é Políticas Públicas como Base Legal para a Educação Infantil, nos debruçaremos sobre o estudo das políticas públicas que estruturam a educação infantil no Brasil. Fechamos a disciplina com a unidade 4, chamada Qualidade na Educação Infantil, sobre os parâmetros e indicadores de qualidade na educação infantil. Ao final de cada uma das unidades, você terá uma experiência de aprendizagem, que pode ser um fórum virtual de discussão ou uma atividade de leitura, análise e pesquisa. As experiências de aprendizagem propostas têm a finalidade de fazer com que você reforce os conhecimentos adquiridos sobre a história e as políticas públicas da educação infantil, relacionando-os e aplicando-os à sua realidade e vivência na área da educação. Esperamos que os conteúdos aqui estudados contribuam com a sua formação e a sua prática profissional na superação de desafios e no incremento de melhorias, estimulando-o a uma reflexão constante sobre os temas discutidos. As próximas videoaulas trarão casos, informações e dados que ilustrarão os conteúdos estudados nas unidades. Muito obrigada pela sua atenção e até lá!